Paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra para nossa meditação nesse dia de hoje, né, em Lucas 11, a oração dominical, né? Então, irmãos, que nós venhamos estar sempre na dispensação de Cristo, né, sempre fazendo a sua vontade, orando, né, sem cessar, sem olhar quem, né, para que nós possamos mais e mais irmos bem, né, diante do Senhor. Então, que nós possamos, assim, verdadeiramente fazer a sua vontade, né, irmãos? E é sobre a oração dominical, né? E diz assim essa palavra: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhes um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E eles lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoando-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a qualquer que nos deve, e não vos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, essa é a oração do Pai Nosso, né, irmãos? Então, que nós viemos estar sempre pedindo para o nosso Pai eterno, né, em oração a Ele, né, dizendo: Senhor, né, primeiro engrandecendo o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiro colocando o nosso Deus como o nosso guardião, o nosso soberano, o nosso sobre tudo e sobre todos, né? Porque Ele realmente é, né, irmãos? Então, o Senhor aqui nos garante a palavra que Ele estava em oração num certo lugar. E quando um dos seus discípulos pediu a ele que os ensinassem a orar, como o João Batista ali tinha ensinado a seus discípulos, né? Então, ele pega e nos orienta aqui, dizendo: olha, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino a nós, né? Então, que nós devemos sempre estar nos elevando ao nosso Pai Todo-Poderoso, que é santo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. É o Deus que nos honra em todas as situações, né? Que abre portas e comportas para nós, né? Que nos dá o equilíbrio, que nos dá a vida, que nos dá o dia a dia, né, que abre os nossos olhos físicos e espirituais. Este Deus que é o Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, é que nos dá esta força, né, nos dá esta vontade de servi-lo, de buscá-lo, né, de estarmos verdadeiramente em sua presença, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele nos orientando aqui de como orar, né? Aí ele fala depois, para nós pedirmos nessa oração: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então, que cada dia nós vemos assim, estar pedindo: Senhor, nos abençoa com o nosso pão cotidiano, com o nosso alimento, né? Da manhã, da tarde, da noite, porque Deus sabe como nos atender, Ele não vai nos deixar faltar, né? Lógico que para isso é preciso que nós façamos essa petição ao nosso Deus, para que tudo vá bem em nossas vidas, né, irmãos? E não venha nos faltar os nossos alimentos, amém? E diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então, que nós venhamos ser mais compreensivos, né? Pedindo perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias, irmãos, nós erramos com alguém, conosco mesmo, né, com o próprio Deus. Muitas vezes nós não renunciamos daquilo que é para ser renunciado, né, irmãos? Muitas vezes apontamos o outro, muitas vezes também até mesmo nós
nos diminuímos por certas coisas, né, irmãos? Então, que nós venhamos ter a consciência, né, de que, né, nós podemos, que nossos pecados eles possam ser perdoados, e também nós viemos a lembrar do outro que nos deve por algum motivo, por alguma situação, que se nós queremos ser perdoados, também devemos perdoar o outro, né, irmãos? Porque os outros também falham conosco, como também nós falhamos com os outros, né? Então, que nós venhamos ter essa consciência limpa, né, adornada, né, no Senhor, e assim nós fazendo desta maneira, seremos tanto perdoados, como também perdoamos aqueles que falham conosco, né, irmãos? Porque não são poucos os que falham também conosco, né? Muitas vezes queremos fazer as coisas certinhas, mas sempre tem alguém que está falhando, sempre tem alguém que está apontando, né? Discriminando, fazendo alguma situação contra as nossas vidas, né, irmãos? Então, que nós venhamos estar atentos nessa oração aqui que estamos pedindo para Deus. E diz assim: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então, porque se nós pedirmos a Deus para nos conduzir ao caminho certo, consequentemente o mal não sobrevirá sobre nós, né, irmãos? Mas se a gente não estiver pedindo da forma correta ao Senhor, muitas coisas podem sobrevir a nós, né, irmãos? Então, que nós venhamos ter um coração bondoso diante do nosso Deus, né? Que nós venhamos assim fazer a sua vontade, perseverando, né, no seu caminho, né? E orando todos os dias aqui, né, diante do Senhor, porque não é porque está com o título de que é uma oração dominical, não. Essa oração era para ser feita no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E assim nós estaremos disponíveis para aquilo que Deus quiser nos colocar e nos acrescentar, né, irmãos? Então nós devemos estar orando pela nossa alma, né? Colocando a nossa fome e a nossa sede de justiça nas mãos do Senhor, né, irmãos? Porque o Senhor é o único que pode nos honrar na nossa medida certa, né, irmãos? Nem passando, nem diminuindo, né, irmãos? Então, o nosso Deus é que é todo santo. Vamos fazer que nem a Maria. Maria, ela tirou a melhor parte para ela, de estar disponível a ouvir o Senhor falar, né? A ouvir as suas orações, a estar ali andando lado a lado com o Senhor Jesus. Que nós também possamos fazer dessa maneira, para que nós possamos assim receber do céu. E Ele que é digno, todo-poderoso, para ser conosco, né, em todas as situações, né, irmãos? Então, vamos assim buscar, né, estar fazendo essa oração do Pai Nosso no nosso dia a dia, né, para que o nosso Deus possa quebrar as hostes malignas, né, o tentador, né, possa sair do nosso caminho. Para isso é preciso nós abrirmos a nossa boca, né, darmos o primeiro passo, né, irmãos? E Deus muito se agradará de nós, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz lá em João, na carta de João 17, né, em João 17, tem a carta de Jesus ali, né, onde ele fala que nós somos os seus amigos. Então nós devemos orar com o nosso amigo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que tem sido por nós, morreu por nós na cruz do Calvário, que ele busca que nós viemos assim a ter vida e vida com abundância, né, irmãos? Então, que nós possamos estar assim ligados no trono da graça de nosso Deus, né, para que nós mais venhamos estar bem, né, mais e mais venhamos estar ligados no seu trono de glória, que nós mais e mais possamos assim desejar o Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nas nossas vidas, né, irmãos? E assim Ele se achegando às nossas vidas, todo aquele que se achegar a nós também receberá da sua paz, da sua graça, da sua benevolência, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele é poderoso e rico em abençoar. E hoje nós queremos ser abençoados, né, com a presença de Deus, com a dádiva de Deus. Então hoje tu já pediste a tua boa nova para
para o Senhor. Hoje eu já pedi a minha boa nova. Sim, Senhor, eu quero receber boas notícias no dia de hoje. Então peça sempre no final da sua oração, Deus, me traga boas notícias. Boas notícias aonde, do que, em todas as áreas da sua vida, seja na sua área intelectual, na sua área sentimental, secular, emocional. Que Deus possa trazer boas notícias na sua área profissional, financeira, né, irmãos? Então, seja qual for a área que você possa estar precisando de boas notícias, né? Se você está com uma dívida ou com pagamentos de parcelas de coisas que possam estar atrasadas, Senhor, traz a boa notícia em cima disso, para que eu possa ser livre, para que eu possa receber do alto, que eu possa ser abençoada e ser agraciada pelo teu poder e pela tua graça. Então, irmãos, é nós que devemos pedir, dá-se-vos-á, né? Bater e abre-se-vos-á, né? Buscar e achareis. É o que está escrito lá em Mateus 7. Então, irmãos, é nós que devemos dar os passos para que nós possamos sermos abençoados, amém? Essa é a palavra de hoje. Gostaria que os irmãos, assim, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, né? Buscassem essas verdades do Senhor, amém? Paz para todos.